Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Hoje vamos conversar com o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. Senador, bom dia. Bom, o assunto do momento é o fato de que o senhor concorreu ano passado ao governo do Estado contra o governador atual, Paulo Dantas, né? Uma eleição bastante disputada, principalmente no segundo turno, o senhor perdeu por poucos votos. E o fato é que, essa semana, o Ministério Público Eleitoral propôs a cassação do mandato do governador e do senador Renan Filho, e inclusive também do vice-governador Ronaldo Lessa. O que é que o senhor teria a dizer a esse respeito? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Contextualizando. Sempre acompanho seus programas, já lhe parabenizo. Obrigado. Há muito tempo que você contribui com a comunicação e uma informação verdadeira para toda Alagoas. E traz aqui assuntos que interferem, sim, na vida de quem está acompanhando, de quem gosta e quem não gosta de política. Nós vamos aqui já falar de um tema que foi o tema mais mencionado durante essa semana, em que o Ministério Público, através do procurador, do Ministério Público Eleitoral, emitiu um parecer extremamente robusto, mais de 48 páginas, fundamentando um pedido de cassação para o governador Paulo Dantas, Ronaldo Lessa e Renan Filho, por uso de poder econômico e político de forma abusiva. Isso baseado em uma única ação. Uma ação em que ficou demonstrado que durante a campanha eleitoral, nesse estado de Alagoas, que é o estado campeão em índice de pessoas que passam fome em todo o país, é o estado que mais pessoas passam fome no país, é Alagoas, de forma maldosa, para enganar as pessoas, foi feito um programa que foi batizado de Pacto contra a Fome, no período de 3 meses antes do dia da eleição, aprovisionando mais de 200 milhões de reais. E esses recursos eram para comprar cestas básicas. Durante a campanha eu cheguei a pedir uma fiscalização. Eu não sou contra a distribuição de cesta básica, disse isso em todos os momentos, mas sim uma fiscalização, porque ali o pacto que estava se fazendo não era contra a fome, era um pacto que nós sabemos qual é, de poder pelo poder. Então, desde aquele momento, o próprio governador, durante a campanha, fez muitas fake news em cima disso, se utilizou como sendo uma das suas principais bandeiras, não só dizer que ia fazer esse programa, queria continuar o programa e que eu era contra, ou seja, é uma mentira. Tanto que, de lá para cá, não foi entregue uma cesta básica. Ou seja, o programa serviu para o período eleitoral. E as pessoas não passam fome apenas no período da eleição. Então, o procurador teve acesso a todas as informações, inclusive com o próprio portal da transparência, que demonstra que não teve uma continuidade do programa. Então, esse foi um dos principais assuntos da eleição. E você sabe bem, porque, Flávio, você acompanha há muito tempo o processo político nacional, e sempre esse tema da fome vem como sendo um dos principais eixos, bandeiras de campanha. E se prevalece esses discursos mentirosos e o povo continua sofrendo e continua sendo o estado que mais tem pessoas passando fome. Eu vou lhe transmitir uma pergunta que as pessoas se fazem em relação a esse tema. O senhor acha que vai dar em alguma coisa? Eu acredito na justiça, certo? Muitas vezes, em várias etapas da minha vida, me disseram que nunca se conseguiria um resultado diferente se você fosse confiar na justiça, ou você iria perder tempo. Comigo, nunca pensei dessa forma. Então, tem um caminho a ser seguido, sou persistente, então vou passo a passo. Agora teve a manifestação do Ministério Público, logo em seguida do TRE, e aqui a gente sabe que tem desembargadores que têm que se colocar como suspeitos, né? Pedir sua própria suspeição, não participar desse julgamento, porque tem filho que é secretário, tem filho que é ex-secretário do outro governador que estava, ou seja, tem uma ligação familiar. Então a gente até sabe, todo mundo sabe quem é, que deve ter a hombridade de já se julgar suspeito. Mas se não for dessa forma, tem o TSE, tem um passo a passo a ser seguido. Então a gente busca aqui, não é desequilibrar o estado de Alagoas, mas é restabelecer a verdade. Em um momento de eleição, você busca ter uma paridade, uma igualdade de condições de disputa. E quando a gente escuta aquele discurso de que a máquina vai moer, é dessa forma, é pegar o dinheiro do povo para utilizar, né, de uma forma muito agressiva, ter esse abuso econômico e abuso político e ter vantagem sobre isso. Então, eu tenho fotos, tenho vídeos, pessoas que recebiam a cesta básica com a intenção somente se devolvesse o voto. Então, a gente tem aqui muitas informações, e não só o procurador, mas qualquer pessoa que analisar friamente vai chegar à mesma conclusão.
Até que ponto, senador, isso influenciou no resultado da eleição? Olha, a gente está falando só de um tema, tem vários outros assuntos, tem mais 4 outras ações que estão tramitando, mas nesse da fome, acredito que foi um dos que mais influenciaram. Uma época atrás, eu lembro quando disputou Dilma e Aécio, que rodava o carro de som pelo Nordeste inteiro, dizendo que o Aécio ia tirar o Bolsa Família, agora foi muito parecido, principalmente no Sertão, rodando informações falsas, dizendo que eu ia retirar a distribuição de cesta básica das pessoas. Então, não é esse o meu perfil. E, além disso, teve uma outra forma, e é importante falar sobre isso, extremamente extorsiva, mas também de fragilidade dos prefeitos, e muitos prefeitos aqui de Alagoas, que foram obrigados, ou pelo menos assim foi como foi colocado, em gravar vídeos dizendo que o senador Rodrigo Cunha, se fosse eleito, iria retirar as cestas básicas. Uma forma extremamente constrangedora. Alguns até me mandavam alguma mensagem para dizer: Rodrigo, infelizmente eu tenho que fazer isso, senão ia ter consequências. Gosto de você, sei que não vai acontecer, mas é um pedido que não tinha como negar. Então, essa é a forma, em 2022, de se fazer política em Alagoas. E é um modo de se fazer que a gente luta desde sempre para que não perpetue. Então, vamos no passo a passo. Sim, a gente sabe que tem muita estrada pela frente, mas é um caminho a ser seguido. Senador, um outro assunto. Em 2018, o senhor foi candidato a senador e, naquela época, não declarou apoio a nenhum candidato a presidente da República. No ano passado, a mesma coisa. Nos 2 turnos, o senhor participou da campanha e também não declarou apoio a nenhum candidato a presidente da República. Por que essa posição? Não foi bem assim, Flávio. Em 2018, eu tive um candidato a presidente da República, foi Geraldo Alckmin. No primeiro turno. Isso, fiz campanha para ele. Era do meu partido, inclusive, e não foi vencedor. No segundo turno, eu não me identifiquei com uma causa nem outra, não faço campanha apenas momentânea, eu sempre olho para o futuro e para o passado. E nessa eleição, a gente se portou de uma maneira extremamente coerente com tudo que eu tento ser na política, né? Tem gente que diz que não tem lado. Eu tenho uma posição. Então, minha posição é o que é melhor para o país, como eu me importo até agora. A gente tem que torcer para que o governo vá bem, né? Tem que fiscalizar, inclusive, para que ele vá bem. Então, no caso concreto, eu analiso todos os projetos que chegam e vejo se ele é positivo ou negativo para a população, para Alagoas, e voto favorável. Eu tenho independência. As pessoas que me fizeram chegar onde eu estou hoje me deram autonomia para que eu possa decidir de acordo com os meus convencimentos e não de acordo com cor partidária. Então, é um cenário que é muito difícil de se situar, porque realmente nós estamos num país muito polarizado, ou você está contra alguém ou está contra o outro, e não é o meu perfil. Eu me situo realmente no centro, numa linha mais progressista, sem dúvida nenhuma, e busco atuar todos os dias da minha vida, em todas as situações, de maneira independente e separando o que é campanha do que é a política do dia a dia, né? Do que é o momento. Bom, ainda este ano teve a disputa pela presidência do Senado, né? O senhor foi um dos que se mantiveram sem declarar voto até a reta final da campanha, né? E de repente apareceu como vice-presidente do presidente reeleito, Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que é do bloco de apoio ao presidente Lula. Isso significa que o senhor também faz parte desse bloco? Bem, é importante até falar sobre esses assuntos. Foi a primeira vez que eu vi uma campanha externa para a presidência do Senado, ou como de qualquer outro poder. Acompanhei com muita atenção, mas já chegou um momento de que conseguiram vincular a figura do Marinho ao Bolsonaro e a figura do Rodrigo Pacheco ao Lula. E não é bem isso. Não é bem isso. O Rodrigo Pacheco ele já era o presidente, ele chegou inclusive através do apoio do Bolsonaro. Ele tem o apoio da grande maioria dos senadores e recebeu o apoio. Uma coisa é você apoiar, outra coisa é você receber o apoio. Ele recebeu o apoio do presidente da República e não recusou esse apoio. Então, inclusive o presidente da Câmara também recebeu o apoio do presidente e recebeu o apoio do PT, do PL, do PP, do MDB. Ou seja, naquele momento o que se buscou foi uma polarização e a militância digital fazendo com que o candidato, que esse sim estava se declarando sendo candidato do Bolsonaro, do presidente, ele se declarou dessa forma, ele simbolizava isso e queria que o outro, o Rodrigo Pacheco, simbolizasse o Lula, mas não era bem assim. Então, vivo ali internamente. O Pacheco ele é uma pessoa extremamente democrática, respeitador, está exercendo, já no seu segundo momento, a presidência do Senado de maneira extremamente transparente. Você não observa casos que chamam a atenção da mídia.
corrupção, algo do tipo. Pelo contrário, é uma pessoa muito centrada, que está ali para equalizar, sempre respeitando o Estado democrático de direito, e eu estou ali também para contribuir. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco conversando ainda com o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil. Voltamos com a entrevista de hoje em Contextualizando, ouvindo o senador Rodrigo Cunha. Senador, uma outra indagação em relação aí à aliança política. A gente tomou conhecimento de que o senhor recentemente retomou uma aliança que já tinha sido firmada desde a eleição de prefeito, no caso agora, pela reeleição do prefeito JHC. Confirmado isso? Bem, Flávio, eu sempre digo isso, que um dos principais problemas que nós temos aqui em Alagoas, no país inteiro, mas aqui é muito acentuado, é um clima eterno de campanha. Ou seja, acaba uma, começa a outra. 2 anos tem. Falam de 2 anos, mas é constante, não para isso. Então, eu sempre busco evitar falar sobre eleições futuras. Eu tenho uma parceria muito forte com o JHC, eu sou o maior apoiador no município com destinação de recursos, estou sempre presente nos eventos, troco ideias, faço sugestões. Lá em Brasília, o nosso gabinete está sempre à disposição dele, a gente interage bastante no dia a dia e ele está fazendo uma boa gestão, está sendo aprovado pela população. Então, a gente torce sempre para que Maceió continue nesse patamar, patamar que atraia investimentos e que atraia também uma sensação de bem-estar de quem mora aqui. Então, é a pessoa que hoje na política mais busco trocar informações e tenho certeza que ele tem um futuro grande pela frente. A gente evita falar sobre política porque ainda não é o momento. O momento agora é de falar de gestão. Se a gente for falar de gestão da Prefeitura de Maceió, começando pela saúde, os principais programas, nós estamos presentes. É o Saúde da Gente, que é o maior programa itinerante desse país, que vai em uma busca ativa das pessoas, levando saúde, desde saúde mental, saúde para as crianças, saúde das mulheres, saúde animal também, para dentro das grotas, nas favelas, de maneira ininterrupta, né? Começando de 8 da manhã até 9 da noite, muitas vezes, e é dessa forma que a gente devolve a confiança das pessoas. E a parceria com o JHC, ela existe, tem tudo para continuar sempre sendo dessa maneira. Agora, até agora não se viu uma confirmação por parte do deputado federal Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, nessa, vamos chamar de aliança, entre o senhor e o prefeito JHC. Arthur Lira, que foi um dos seus principais apoiadores na eleição de governador no ano passado. O que é que estaria havendo? Bem, inclusive eu estive essa semana com o presidente Arthur Lira, conversando sobre política em geral. Agora, no âmbito político em Alagoas, muita gente fica especulando o tempo todo e está colocando, quando se fala em JHC, Arthur Lira e Rodrigo, está se colocando uma questão de espaços políticos, né? Quem indicar a secretaria tal está fechado para a próxima eleição. E não é bem assim. O prefeito JHC ele está com autorização de fazer uma reforma administrativa, tem um período para que isso aconteça. Daqui para lá é o momento de conversar, quem pode contribuir, qual nome tem para sugerir e tentar contribuir com a administração. Mas nós dialogamos muito bem. O Arthur Lira ele faz parte desse arco de aliança que contribui para o desenvolvimento de Maceió e é lógico que tem muito ainda a contribuir. Então não há nada de racha, nada de algo desse tipo, porque não houve uma indicação. E se vocês perceberem qual foi a indicação que aconteceu agora, não aconteceu. Está se fazendo ainda um desenho final de qual será a próxima estrutura administrativa da Prefeitura de Maceió. E o prefeito JHC dialogando, inclusive, com especialistas, né, com pessoas que podem contribuir nesse desenho, entender das necessidades, as faltas que existem ainda em algum buraco na gestão por não ter uma secretaria específica, o que dá certo em outros municípios que poderia ser replicado. Então, o momento é de fazer isso. Bom, o senhor já deu a entender nessa entrevista que não gosta de falar sobre o futuro, sobre as eleições futuras, mas tem perguntas inevitáveis, como é que eu vou fazer agora. 2026, o senhor pretende ser candidato à reeleição ou pretende de novo concorrer ao governo do Estado? Bem, Flávio, eu confesso a você que eu, de fato, penso no meu dia a dia e estar fortalecido, conseguir o que eu tive grande dificuldade nos primeiros 4 anos no Senado, que é divulgar o nosso trabalho. Então, eu utilizo muito minhas redes sociais, mas há uma limitação. Trabalho não falta. Então, fui o único que conseguiu nesses 3 anos, 4 anos agora,
fazer um trabalho em todas as cidades de Alagoas, em fazer entregas físicas, como o Hospital de Amor, que salva vidas, principalmente direcionado às mulheres. É um hospital que nós conseguimos colocar em funcionamento em Arapiraca, com recursos nossos, e que, inclusive, teve uma parceira na gestão passada, e conseguimos colocar o tratamento do câncer de excelência, e com diagnóstico precoce, salvando vidas. Então, tem vários projetos que já estão sendo replicados. Por exemplo, ontem eu estava falando com o prefeito de Coitado Noia, que começou a lançar o edital da CNH Social, que já é um projeto nosso em parceria com o JHC aqui em Maceió, que deu super certo, dando a carteira de habilitação gratuita. Falei de Coité, mas poderia falar de Pendedo, poderia falar de 7 outros municípios que estão replicando. Como também poderia aqui estar falando para os 1.100 jovens que receberam certificado de conclusão de um curso de tecnologia através do Espaço 4.0, uma parceria nossa com o IFAL, que capacita esses jovens para o mercado de trabalho. Então, a nossa necessidade é essa, é se comunicar com as pessoas. Eu estou sempre disponível, o tempo é dividido, eu trabalho em Brasília, mas eu moro em Alagoas, rodo esse estado inteiro, estou aqui com o coração cheio de amor para dar para esse estado ainda, buscando cada vez mais me capacitar e contribuir para que as pessoas melhorem a sua autoestima. Porque eu acredito no alagoano. A Alagoa só vai crescer se o alagoano crescer junto. Então, quando a gente observa que 80% da população sequer recebe 2 salários mínimos, é muita coisa. Quando a gente observa que é o estado que mais tem pessoas passando fome e que quem está na política se prevalece dessa situação para permanecer no poder, isso, em vez de ser um desestímulo, é um combustível para continuar firme, seja no Senado, seja no governo, aí é o momento que vai dizer. Então, eu não sou dono do meu próprio destino, as pessoas que vão demonstrar o caminho a ser seguido. Bom, nesse episódio do Hospital de Arapiraca, qual foi a sua participação efetivamente? O Hospital de Arapiraca, para explicar ao telespectador, ele segue um modelo do Hospital de Barretos, em São Paulo, que trata de pessoas com câncer, né? Eu queria saber a participação do senhor efetivamente e qual foi a participação da deputada Tereza Nelma, que também, durante a campanha passada, ela apareceu como uma pessoa que tenha tido essa contribuição. Qual foi o seu papel na implantação desse hospital e qual foi o papel da deputada? Bem, o nosso papel foi salvar vidas, né? Então, tanto eu quanto ela investimos o valor necessário para fazer com que o hospital acontecesse. A história é essa, e para salvar a vida das pessoas. Não teve um fez, o outro não fez. Foi uma parceria, dividimos o valor, destinamos nossas emendas, inclusive em parceria com uma emenda de bancada que foram impositivas. O hospital levantou, consegui colocar inclusive mais recursos para acrescentar especialidades, e aí sim já foi caminhando em outros anos, colocando recursos para hoje, além de atender câncer de mama, câncer de colo de útero, inclusive o câncer de mama é a doença que mais mata mulheres nesse país. Agora a Arapiraca está com o serviço de câncer de pele e câncer de boca, que também é muito presente em toda a região. Senador, ainda falando sobre o seu trabalho parlamentar, o senhor esteve em contato recentemente, fez uma visita ao ministro Flávio Dino, né, cobrando agilidade na execução daquele seu projeto de guarda compartilhada com relação à violência doméstica. No que anda isso? Bem, Flávio, a visita ao ministro da Justiça, Flávio Dino, ela teve 2 grandes objetivos. O principal deles, inclusive, foi levar ao conhecimento um projeto de minha autoria, que foi escolhido pela bancada feminina, tanto do Senado como da Câmara, como sendo um projeto para representar as mulheres no Dia Mundial de Atenção às Mulheres, que é o 8 de março. Então, no Congresso, um foi escolhido e foi o nosso projeto, que é um projeto que faz com que as delegacias das mulheres funcionem quando elas mais precisam, durante os finais de semana, inclusive 24 horas. Então, a mulher que ela é agredida, na sexta-feira, ela só teria a possibilidade de fazer uma denúncia na segunda-feira. E agora, no país inteiro, isso vai mudar. Um projeto nosso foi aprovado pelo Senado, pela Câmara, voltou para o Senado, já foi aprovado pelo Senado, e eu fui conversar com o ministro da Justiça, que também já deu seu parecer favorável, e até o dia 4, ou 5 no máximo, deve se transformar em lei em todo o país. Um serviço extremamente necessário, inclusive nessa lei determinando que essas delegacias especializadas de combate à violência contra a mulher funcionem com psicólogas e com assistente social, e seja atendida a mulher por uma outra mulher, prioritariamente. Então, isso é uma inovação, mas é algo que para mim foi muito lógico. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós só temos 2 municípios com delegacia das mulheres, Maceió e Arapiraca. Então, uma mulher que é agredida em Delmiro Gouveia passa 3 horas para chegar em Arapiraca,
E se for no final de semana, onde 70% do caso de violência é nesse período, sexta, sábado e domingo, é quando elas mais precisam, elas não têm nem onde ir. Então, essa realidade vai ficar para trás. E o ministro Flávio Dino, inclusive, falou sobre o PRONASSE, que está sendo reeditado, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, e que a meta principal é diminuir o feminicídio, e que essa lei chega numa boa hora. Inclusive, feminicídio, que aqui em Alagoas está numa crescente, já tem um número maior do que o ano anterior. A violência voltou com todo o gás aqui para Alagoas. Então, a gente tem que criar elementos para isso e, além disso, estimular a criação de novas delegacias especializadas para proteger as mulheres. E, para isso, a lei também buscou, através do Fundo Nacional de Segurança Pública, elementos objetivos para estimular. Da mesma forma como foi estimulado no país inteiro a instalação de delegacias de combate à corrupção, e o Fundo Nacional de Segurança Pública aporta recursos para isso. Apenas um estado hoje no país não tem essa delegacia de combate à corrupção, que é Alagoas. Inclusive, eu cheguei a colocar recursos individuais de emendas minhas para e que isso fosse uma realidade. E o Fundo Nacional de Segurança Pública colocou mais 1,5 milhão, e mesmo assim nós não temos hoje funcionando uma delegacia de combate ao colarinho branco. Qual é a explicação para isso, senador? Eu cobrei muito já explicações para isso, mas eu sei os motivos. Os motivos é que a gente sabe, e as estatísticas demonstram, que quanto pior é o IDH de uma cidade, de um estado, maior é o índice de corrupção. Aqui em Alagoas é onde se tem um dos piores IDHs do Brasil. Ou seja, necessariamente tem essa relação com a corrupção que é muito presente em várias situações. Então, Alagoas fica atrás nesse ponto quando deveria sair na frente. Bom, nessa sua proposta de estabelecer o atendimento prioritário às mulheres, inclusive finais de semana e feriados, existe algum aporte federal de recursos para isso? Exatamente. Como eu falei aqui, tanto do PRONASSE, que é esse programa que está sendo relançado pelo atual governo, o próprio Fundo Nacional de Segurança Pública tem recursos para dar esse suporte. E, além disso, é quando mais se precisa. Então, deve ser uma política de proteção às mulheres, tem que ser uma prioridade. Então, não é apenas no discurso, tem que ir para a prática. Então, nós sabemos disso. Infelizmente, a violência contra a mulher, ela é muito presente ainda. E eu sei, tenho certeza absoluta, e já me remetendo ao outro assunto que fui tratar com o ministro, que você mencionou aqui na pergunta, que nós colocamos um projeto que já foi aprovado pela CCJ agora e vai para o plenário, em que no caso de separação de pai e filho, sempre se pergunte se há algum caso de violência doméstica, porque há uma subnotificação muito grande e o Ministério Público vai ter que informar o juiz. O juiz vai ser obrigado a indagar o Ministério Público nesse caso de separação. Há caso de violência, então o Ministério Público vai ter que ter essa informação. Então, para isso, ele vai ter que conversar com o pai ou com o marido, com a mulher, sempre respeitando a criança, sem dúvida nenhuma. Então, é mais um elemento que está sendo colocado no nosso ordenamento jurídico. Senador, estamos encerrando o programa, o senhor tem um tempinho ainda para suas considerações finais. Flávio, primeiro dizer que eu estou muito feliz de falar com todo o seu público, me coloco sempre à disposição do Estado de Alagoas, eu amo o meu Estado, eu faço de tudo que está ao meu alcance para devolver a confiança das pessoas com trabalho, que não tem uma outra forma para isso, e sempre tendo a certeza absoluta que Alagoas só vai ser forte se o alagoano crescer junto. A gente percebe que muitos políticos são fortes, mas esquecem de fortalecer seu Estado. Então, a gente trabalha numa linha que permite, por exemplo, com que as pessoas entrem em contato diretamente comigo para fazer a destinação das emendas individuais, quando poderia ter colocado um recurso ou para fazer um curral eleitoral ou para pagar uma conta de campanha, a gente chama as pessoas para dizer, se você ajuda o alagoano, eu quero ajudar o alagoano, vamos trabalhar juntos. São hoje 167 associações, ONGs, institutos que trabalham diretamente com o nosso mandato. Muito obrigado pela entrevista, senador. Você pode rever essa entrevista com o senador Rodrigo Cunha no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina por aqui. Para todos vocês, um ótimo final de semana.